Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós nos apresentamos diante do Senhor gratos, pois o Senhor é bom, o Senhor tem suprido nossas vidas, o Senhor tem nos concedido a Tua paz. E Pai de amor, Pai de bondade, nessa noite nós queremos Te adorar, nós queremos louvar, nós queremos aprender do Senhor. E Deus querido, Deus amado, nós clamamos agora por sabedoria. Pedimos ao Pai que o Senhor esteja interferindo na nossa história, nas nossas vidas, que o Senhor esteja iluminando nossas mentes para aprendermos do Senhor. Que o Senhor use as Tuas servas para repassar a essas crianças, Pai, o ensinamento da Tua palavra, para que assim elas cresçam aprendendo sobre o Senhor e quando forem adultas, não se desviem para outros caminhos. Da mesma maneira, meu Pai, nós clamamos agora que o Senhor nos dê, Pai querido, a calmaria, a tranquilidade, a paz, para ouvirmos a Tua palavra, e não apenas ouvirmos, mas também abrir nossos corações para que o Senhor nos fale, para que o Senhor nos fortaleça e nos transforme. E por agora, Pai, clamamos que nos use como instrumento em Tuas mãos, para que tudo que aqui estejamos expondo seja tão somente a Tua palavra, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que no Senhor crê. Assim, meu Pai, nós, com gratidão ao Senhor, Te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos. Eu convido os irmãos para Lucas, no capítulo 9. Assim como no domingo passado, só que no domingo passado foi Mateus, final do capítulo 11 de Mateus. Hoje é o final do capítulo 9 de Lucas. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 57. Que diz assim: Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas casas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Até aqui, que o Senhor nos abençoe. No domingo passado, nós falamos sobre o convite de Jesus. Nessa noite, nós queremos falar sobre o desafio de seguir Jesus. É interessante que, quando Jesus fez o convite, o texto que a gente utilizou de Mateus, capítulo 11, né, no final do capítulo, ali Jesus estava fazendo um convite especial. Ele convida ali pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas. E nós aprendemos que é em Cristo Jesus que nós encontramos descanso para a nossa alma. E por que Jesus fez o convite? Porque Ele sabe que o problema principal do homem
é estar às voltas com as suas imperfeições, é estar às voltas com dificuldades, muitas vezes de caráter. Nós, os seres humanos, somos pecadores. E o pecado causa um terrível cansaço, uma fadiga, porque rouba a paz e rouba a alegria, quando introduz na mente humana uma falsa satisfação, uma falsa paz. Mas Jesus fez o convite, e nós falamos ali no domingo passado que é em Cristo que nós encontramos, de fato, essa paz tão necessária que tantos precisam, que muitos procuram em um copo de cerveja, ou no pó branco, ou na pedra. Muitas pessoas procuram satisfação nisso, mas a verdadeira paz está em Cristo Jesus. E nessa noite, nós queremos falar sobre o desafio de estar seguindo Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar sobre isso. Mas antes de mencionarmos aquilo que queremos estar expondo nessa noite, eu preciso relembrar o que Jesus fez e o Lucas registrou lá no capítulo 10. Ali no capítulo 10 de Lucas, no versículo 1 ao versículo 9, Jesus envia 72 dos seus seguidores, 72 dos seus discípulos, de 2 em 2, para anunciar o reino de Deus. E é interessante que Jesus diz ali algo que perdura até hoje. Ele diz que, diante de uma grande colheita, os trabalhadores eram poucos. E a gente vai ver que quando Jesus envia, lá em Lucas registra, quando Jesus envia seus discípulos de 2 em 2, mesmo entre eles havia um que mais tarde se revela não ser um seguidor de Jesus. É certo, meus queridos, que sempre haverá uma diferença entre discípulo e crente. Embora ambos estejam envolvidos com a fé, é importante frisarmos que somente aqueles que seguem e que trazem para suas vidas os critérios que Jesus expõe, são esses que serão e que são aprovados por Cristo Jesus. Quando nós lemos esses versículos agora, o contexto desses versículos que nós acabamos de ler, o contexto histórico está nos versículos anteriores, onde é dito ali que Jesus está em viagem e ele envia seus discípulos à frente. E quando seus discípulos chegam em Samaria, eles são rejeitados. Então é diante disso que Jesus agora fala. Ele está falando diretamente a algumas pessoas. E aí vem então o contexto imediato do texto falado. Nós encontramos nesse texto pelo menos 3 personagens, 3 homens, que têm algumas coisas em comum, mas a principal delas é que ambos são perdidos. Ambos estão perdidos. E a gente vai ver que 2 deles se voluntariam e um terceiro é convidado por Jesus. Mas o comum entre eles ali é que esses homens estão perdidos. E aí a gente vai então aprender com esse texto, e a mensagem que nós queremos estar falando em torno desse desafio de seguir Jesus, é que é somente para seguirmos o Senhor Jesus, é preciso disciplina e compromisso. Nós não devemos nos enganar e pensar de que para seguir o Mestre, o Senhor das nossas vidas, nós não precisaremos nos disciplinar e ser compromissado com o Rei dos Reis
para então ser compromissado com o reino e, consecutivamente, desfrutar da graça de Deus, da paz com Deus. Exige disciplina para seguir Jesus. Ora, o chamado ao discipulado, o chamado a ser discípulo, a ser seguidor de Jesus, é, antes de mais nada, um chamado para participar e se dedicar literalmente ao Senhor, se dedicar literalmente ao Cristo, ao ungido de Deus. O texto, como eu disse, o texto anterior, diz que estava próximo à partida de Cristo. É uma referência ao que se aproximava. Logo ali, Jesus seria crucificado e então assunto aos céus, seria elevado aos céus. O texto anterior, ele cita esse episódio que vai acontecer. Jesus já estava próximo à sua subida aos céus. Mas nesse tempo, Jesus estava já a caminho de Jerusalém. E aí, como eu citei, ele já havia enviado alguns discípulos à sua frente, mas esses discípulos são rejeitados, por Samaria. Mas Jesus segue a sua viagem. Obrigado. O texto em apreço tem início com a informação de que os discípulos estavam... A gente vai sempre encontrar isso. Estavam no caminho. Mas aqui, certamente, essa é uma referência ao deslocamento de Jesus até Jerusalém, que lá vai acontecer os episódios. E aí nós temos aqui, meus queridos, pelo menos 3 exemplos concretos sobre o que Jesus requer dos que desejam segui-lo. 3 exemplos que são fundamentais. Se o meu compromisso é ser um seguidor de Jesus, lembre que nós dissemos aqui que há uma grande diferença entre ser crente e ser discípulo. Muitas pessoas dizem crer em Deus, muitas pessoas dizem crer em Jesus, muitas pessoas dizem crer, mas não estão dispostas a obedecer ao chamado do Senhor, não estão dispostas a se curvar à vontade de Deus e deixar que Deus governe suas vidas. Então essa é uma fé, esse é um tipo de servir que não é experimental, não é uma fé experimental, não é uma fé verdadeira, é uma fé teórica. Embora tenha boa intenção, não é suficiente. Os 2 primeiros homens citados, eles também são citados lá em Mateus capítulo 8, versos 19 e 22. Lá em Mateus só são citados os 2 primeiros. Aqui em Lucas são citados 3 homens. Mas veja que, aparentemente, esses 3 homens, eles poderiam ter se tornado discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Porém, o texto deixa evidente que eles foram rejeitados por não preencher os critérios. Eles até tinham boa intenção. É como diz o ditado popular, não é? De boas intenções, completem. O inferno está cheio. Não basta ter a boa intenção. Não é suficiente. Pelo menos no contexto de reino de Deus, não basta ter a intenção de entrar no reino. Não basta ter a intenção de servir a Deus. Não basta ter a intenção de louvar, de cultuar. É preciso viver isso. Os tais requisitos que são apresentados, nós vamos encontrá-los aí. O texto ele é divisível pelo menos em 3 partes. A primeira parte, versículo 57 ao 58, onde Jesus diz: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu:
As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O primeiro requisito exigido para seguir a Jesus, que está expresso aqui, é a negação de si mesmo. O negar a si mesmo. É interessante que esse primeiro homem que diz que quer seguir Jesus, a gente vai descobrir que ele é um escriba. Ou seja, ele é um religioso. Ele é um homem que sabe da lei. O escriba, ele fazia cópias, estudava os pergaminhos. E esse primeiro personagem aí, ele é um escriba. Veja que ele se voluntaria para seguir Jesus. É interessante isso. Ele tem a intenção de seguir Jesus. No entanto, a resposta do mestre fica exposto à motivação desse homem. Jesus expõe quando ele diz que o Filho do Homem não tinha lugar para reclinar a cabeça. Jesus expõe ali a motivação daquele homem. Ele certamente achou que poderia ter algum lucro, que poderia haver alguma obtenção de algum poder, né? Podia usufruir de algum poder por ser um seguidor do mestre. O contexto desse primeiro diálogo deixa evidente que aquele homem, quando percebeu o preço, né, da sua decisão, ele então volta atrás. Como muitas pessoas. Nós não devemos nos enganar e achar de que o Evangelho é algo barato. O ser seguidor de Jesus é algo fácil. Não é. Porque exige isso aqui, esse primeiro princípio. O estar disposto a negar a si mesmo. Isso é primordial na vida de todo discípulo de Jesus. É aqui que é feita a diferença entre crente e discípulo. Não basta dizer que crê. É preciso negar a si mesmo. Esse homem certamente pensou que o caminho que Jesus seguia levava ao sucesso e ao poder. Ele, porém, esse caminho levava ao Getsemane e ao Gólgota. O caminho de Cristo Jesus. E aí o contexto imediato indica que seguir Jesus é uma implicação direta, meus queridos, né, em um compromisso muito mais profundo, em um compromisso que deve envolver-nos por inteiro. A nossa vida, quando nós pensamos no que nós nos envolvemos, se a gente pensar na nossa vida, ela é compatibilizada. Tem áreas da nossa vida. Tem uma área que tem a ver com o meu emocional, com a minha área familiar, tem uma área que é profissional. Mas esse convite, esse compromisso tem a ver com o homem todo, com o ser humano por inteiro. O negar aqui e o ser compromissado tem muito mais a ver, é um compromisso muito mais profundo, porque é aplicável a todo o meu ser. Porque tem implicações, né, em participar do desabrigo do mundo. Jesus Cristo, quando a gente vai olhar, o que é que o mundo ofereceu para Jesus? A Bíblia nos apresenta ele como Filho de Deus, como Rei dos Reis, como sacerdote, como Deus.
Mas o que o mundo tinha a oferecer a Jesus? Cuspes e uma coroa de espinhos. Então, quando Jesus diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça, nós devemos entender: o ser seguidor de Jesus tem implicações profundas, e essas implicações têm a ver com participar do seu desabrigo do mundo. Ou seja, aquelas pessoas que quiserem seguir a Jesus, mas quiserem, fazer de uma certa maneira que acomode o mundo a meu estilo de vida e o seguir Jesus, se alguém se dispor a viver e seguir esse caminho, estará desprovido e será, infelizmente, semelhante a um desses homens aqui, que a gente vai descobrir que, embora ele tenha boa intenção, eles são rejeitados. Em Mateus 16, 25 e 26, Jesus diz que quem quiser salvar a vida deve perdê-la, e quem a perde por causa dele, de Cristo, a encontra. Ele diz assim: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, seguir Jesus, meus queridos, tem implicações eternas. A vida eterna, ela começa aqui, porque o reino de Deus foi plantado por Jesus nessa terra. E, portanto, ser povo de Deus é ser reino de Deus nessa terra. Ou seja, a vida eterna começa aqui. E nós somos convidados para ser participantes e não apenas observadores. Na expressão que ele diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual a sabedoria nisso? Em viver 70 anos, viver 80 anos, alguns vivem 100, né? A avó da minha esposa viveu 104 anos, né? Mas quando ela completou 100 anos, dos 100 anos aos 104, ela estava só um balãozinho dentro de uma rede, né? Como diz a palavra de Deus, depois dos 70 é só dor e cansaço, né? Não é assim? O pessoal diz que é assim, só dor e cansaço. Mas qual a sabedoria nisso? Em aplicar a nossa vida, em aplicar nossos dias, pensando em ganhar o mundo e perder a alma. É disso que se trata. O seguir a Jesus tem implicações eternas. Uma outra coisa, seguir Jesus tem a ver com renúncia. Ele vai dizer assim: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. É interessante a trocadilho de palavras aqui, porque tem a ver com o negar a si mesmo, o negar as minhas vontades, sabe, aquelas vontades que pulsam, que querem me levar para longe da palavra de Deus. É disso que se trata, é dessa realidade, que todos nós, não adianta nós nos parecermos bonzinhos, nós fazermos, como dizia minha irmã na época que eu fui coroinha da Igreja Católica, né, que quando tinha as missas e eu era um dos coroinhas que estava lá, depois minha irmã dizia assim: só faltava botar as asinhas e aquela rodelazinha em cima, porque estava tão santo, mas depois que saí lá, cadê a santidade? Não adianta fazer cara de bonzinho. O ir para o céu, o ser reino de Deus, é por causa da graça de Deus, por causa do favor de Deus. Portanto, o seguir a Jesus tem a ver com renúncia, tem a ver com negar a si mesmo. Por isso que ele diz: portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
Quanto mais você se agarra nos costumes, nas tradições, nas coisas aprendidas, mais distante do reino. Para estar próximo, é preciso renunciar a isso e seguir em frente. Seguir Jesus tem a ver com integridade. Quem perder a vida por minha causa, achá-la. O ser íntegro, o enfrentar os desafios sabendo de que o Senhor é soberano, que Ele conhece e sabe o que vai em nossos corações, Ele sabe o que vai na nossa mente, Ele sabe quais são as intenções. Jesus sabia aqui qual é a motivação desse homem. Ele expõe a motivação desse primeiro personagem, que até, como eu disse, e a palavra de Deus diz, ele se voluntaria para seguir Jesus. Mas perceba que não basta isso. Quando Jesus o confronta e diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, a Bíblia não diz que aquele homem prosseguiu. Não diz que ele segue em frente. A segunda exigência requerida para seguir Jesus estão nos versos 59 e 60. Que diferente do negar, aqui é morrer. Morrer para si mesmo. O que segue ao negar a si mesmo é a morte. Sabe por que muita gente não tem suas orações atendidas? Sabe por que muitas situações que seriam para acontecer, sabe, para que a gente desfrutasse de uma paz duradoura, de uma paz plena, por que muitas vezes não acontece? É porque muitas vezes as pessoas estão muito vivas nas suas vontades e não se deixam ser quebrantadas pelo Senhor. Morrer para si mesmo. O segundo personagem, ele foi privilegiado, porque ele recebeu o convite direto de Jesus. O outro disse: eu vou te seguir, Senhor. Esse segundo personagem, Jesus convida: vem, segue-me. Então ele é um privilegiado. Assim como o povo brasileiro, diante de muitas nações, o povo brasileiro é um povo privilegiado. Nós temos acesso à palavra de Deus a hora que queremos e não seremos presos por conta disso. Se eu quiser ir lá para a praça ali, levar uma caixa de som e começar a pregar a palavra de Deus, a polícia não vai lá me tirar. Eu não serei preso por conta disso. Mas existe muita gente no mundo que não pode nem sequer ler a Bíblia em público, ou ser descoberto que ele é um seguidor de Jesus. O povo brasileiro é um povo privilegiado, porque nós temos essa liberdade de poder ler, de poder adorar, de poder estar juntos, nos reunir para cultuar o Deus que servimos. O segundo personagem, ele é privilegiado, porque ele recebe diretamente o convite de Jesus. Ele aparentemente até pretende seguir Jesus. Porém, ele apresenta uma prioridade. Ele diz que primeiro queria sepultar seu pai. Ele apresentou uma prioridade. Como muita gente. Tem muita gente que tem prioridades. É sabido que a nossa vida, ela ganha um impulso, a nossa vida espiritual, ela vai sempre ganhar um impulso quando nós
meditamos na palavra de Deus, quando nós fazemos as nossas orações, quando a nossa leitura bíblica está em dias, quando nós nos comprometemos com o Senhor, a nossa vida ganha um impulso. Mas quanto tempo nós gastamos assistindo a TV? Vamos pegar um pouquinho mais. Quanto tempo nós gastamos no celular? Mandando mensagem, vendo vídeos. Quando a gente analisa isso, quanto tempo a gente gasta no celular e quanto tempo a gente gasta lendo a palavra de Deus, que muitas vezes o tempo gasto vendo os vídeos são perca de tempo, enquanto ler a palavra de Deus é ganho de tempo, porque é ganho de conhecimento e é ganho de sabedoria, e portanto ganho de vida. Quando a gente analisa isso, para aprender a se policiar e ser moldado. No entanto, meus queridos, aqui não há uma indicação que o pai desse personagem já estava morto, meu Deus, já estava morto. Mas sim, a indicação aqui é que esse homem, ele não tinha tempo suficiente para Jesus, porque ele pretendia, e ele apresenta o pai como uma desculpa. Ele diz: olha, meu pai, eu preciso cuidar do meu pai. Como muita gente apresenta desculpas. Isso é comum à nossa natureza. A W. Tozer, ele escreveu sobre 5 leis espirituais para sermos vencedores na vida espiritual. E uma dessas leis que nunca saiu da minha mente, nunca. Eu não lembro das outras, mas essa eu nunca esqueci. Ele diz: para sermos vencedores, devemos aprender a nunca nos defender. Deixa que Deus nos defenda. Porque quando nós somos atacados, o natural é a autodefesa. E geralmente quando nós nos defendemos, aí tem muita gente que vai usar a expressão roda a baiana, vai usar a expressão desce do salto, vai usar a expressão eu não levo desaforo para casa. Não é assim? Natureza humana. Acontece com todos. Por isso o W. Tozer diz: para sermos vitoriosos na vida espiritual, devemos aprender a nunca nos defender. Deixa que o Senhor tome a frente. Isso é válido para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Esse homem, ele estava preocupado com o funeral de outra pessoa, quando, na verdade, ele deveria planejar o seu. Ele, porém, não quis morrer para si mesmo. Essa é a questão. Nós estamos dispostos, de fato, a morrermos para nós mesmos? Sabe, aquele quarto escuro da nossa vida, que só nós e Deus conhecemos. Aquela coisa que, se fosse exposta, a gente ficaria corado. Morrer para si mesmo. Para que Deus reine nas nossas vidas. O ser seguidor de Jesus. O ser, de fato, um seguidor de Cristo. Esse personagem não estava disposto a morrer para si mesmo. Não estava disposto a tomar a cruz. Alguns podem argumentar que Jesus está sugerindo a desonra a nossos pais. Alguns apresentam essa desculpa, que Jesus pode estar sugerindo a desonra aos pais. No entanto, nós aprendemos aqui, meus queridos, que para seguir Jesus é preciso, de fato, morrermos. Por isso a cruz é central.
é preciso tomarmos a cruz, ou seja, cabe àqueles que querem seguir a Jesus não permitir pelo menos duas coisas nas suas vidas. A primeira delas, não permitirmos que nossa família enfraqueça o amor pelo Senhor. O que é prioritário na minha vida? Eu sou cristão. Mas o que é que vem primeiro, de fato? Nós só descobrimos isso quando somos testados. Quando somos confrontados na nossa fé e temos que fazer escolhas em ser fiel a Deus ou alguns princípios que o mundo apresenta, ou apelos que nossos parentes fazem, que às vezes nossas famílias fazem. É nesses momentos que nós descobrimos, nós somos fiéis. Compromisso mais profundo. O segundo, o amor por Cristo deve ser tão intenso a ponto de que o amor pela família pareça ódio. Lucas, capítulo 14, versículo 26, diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O amor a Cristo deve ser tão intenso que o amor pela família pareça ódio. Veja a exortação que Jesus faz. Ele diz assim: deixem os mortos sepultar os seus mortos. E a segunda, proclamem o reino de Deus. Entendamos bem isso, meus queridos. O proclamar o reino de Deus é um privilégio. É um privilégio que só a igreja de Cristo tem. E por que é um privilégio? Porque a proclamação do reino de Deus é o que é mais importante nessa terra. Sabe por quê? Porque quando nós proclamamos o reino de Deus, as portas do reino são abertas para que pessoas entrem. E como João registra, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, o seguem e irão pastar em pastos verdejantes. Ser um proclamador do reino de Deus é alguém que trabalha, é alguém que é usado para o povoamento do céu. E a igreja, ela vai subir com o Senhor, ela vai estar na eternidade. Todas as outras coisas que nós nos envolvemos, que são temporais, são importantes para a nossa vida aqui. Nós devemos estudar, amém, é bom estudar, faz parte, nós devemos aprender. Nós devemos nos profissionalizar? Sim, é bom isso, porque nós devemos desfrutar daquilo que a vida nos oferece. Mas o que é primeiro? O que é prioridade? Aquilo que perdura para sempre. A igreja vai estar no céu. É interessante que não responder ao convite do Senhor implica em morte espiritual. Esse homem não respondeu ao convite do Senhor. No entanto, o chamado para seguir Jesus é, antes de mais nada, um convite para anunciar que Jesus é a esperança, para anunciar que em Jesus há a paz, para anunciar que em Jesus há a vida. Portanto, alguém que proclama, que anuncia as boas novas do reino de Deus, é alguém que anuncia vida. Portanto, a exortação de Jesus implica que a proclamação do reino de Deus não é algo secundário. E aí aqui há a diferenciação.
já que não é algo secundário, todos aqueles que atendem e que sabem que são filhos de Deus, devem priorizar essa proclamação. E essa proclamação do reino, que ele diz assim: vá e proclame. Isso é feito através das minhas atitudes, através do meu compromisso e da disciplina que eu tenho na vida diária. Como é que eu disciplino o meu dia? Eu tenho 24 horas por dia. Boa parte dele eu durmo, a outra eu trabalho, não é? Não é assim? Mas sempre tem que ter tempo para que eu aproveite, aprendendo do meu Senhor, para que eu possa então proclamá-lo. Portanto, meus queridos, ao morrermos para nós mesmos, a vontade que vai importar é a vontade do Senhor. Em Mateus 16, 24, Jesus deixou evidente que para segui-lo é preciso tomar a cruz. A questão aqui é: por que a cruz? Por que é preciso tomar a cruz? Por que todo seguidor de Jesus tem que tomar a cruz? Primeiro, porque é lá que nós morremos. Segundo, na cruz não há espaço para o ego, não há espaço para o orgulho. Pode observar, todas as pessoas que dizem não levar desaforo para casa, é porque desceram da cruz. Deixaram de estar crucificado com Cristo. Por isso que a cruz é central. Não há espaço na cruz para o ego, para o orgulho. Segundo, na cruz, a humildade toma forma. É na cruz, sendo crucificado, tomando a cruz, é que aprendemos de fato a ser humildes. Em Mateus 5,3, Jesus diz que os humildes são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus. A cruz é central. O segundo homem da história não estava disposto a tomar a sua cruz. E então foi reprovado, mesmo tendo sido convidado por Jesus, mesmo tendo boa intenção, foi reprovado. Então não basta estar à margem do reino, não basta achar bonito o evangelho, não basta achar bonito a vida cristã. Isso não é suficiente para me fazer habitante do céu. Não é suficiente para me fazer parte do reino de Deus. É preciso morrer com Cristo, é preciso tomar a minha cruz, a minha própria cruz, é preciso renunciar a mim mesmo, é preciso morrer para mim mesmo. A terceira e última que eu quero falar nessa noite, versículos 61, 62. Aqui trata de algo diferente. Os dois primeiros, o convite, o critério, é renunciar a si mesmo e morrer para mim mesmo. O terceiro tem a ver com visão, tem a ver para onde eu estou olhando. E nesse caso, é a visão focada em Cristo. É o estar olhando para Cristo, o continuar olhando para Cristo. O hino de 579 do cantor cristão, ele diz assim no seu refrão: olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão. De Deus ministro me revisto do poder do meu Salvador, para servi-lo com todo ardor. O terceiro personagem também se voluntariou para seguir Jesus. Também teve boa intenção de querer seguir Jesus. Porém, ele não pôde fazer, pois estava olhando para trás. Ele disse, mas ele disse: eu preciso primeiro me despedir da minha família.
Jesus fez uso da figura de um agricultor aradando a terra. Jesus conta uma metáfora. E nesse contexto, o agricultor ele precisa ter um ponto de referência. Ele precisa seguir um curso, ter um ponto fixo, para que ele possa arar a terra e ter proveito no que está fazendo. Assim deve ser com cada cristão. O grande problema é que muitas vezes é mais fácil olhar para o lado, não é? Tem coisas que entrete para entreter, que tira a atenção, tira o foco. E assim como Pedro, quando andou sobre as águas com Jesus, quando ele começou a perceber a tempestade, ele deixou de ver que Jesus é todo poderoso, que estava sobre as águas, e passou a olhar para a tempestade e ele começou a naufragar. Graças a Deus que ele pôde clamar e gritar por Jesus, e então Jesus o trouxe para cima. Nós temos durante a nossa caminhada, durante a nossa caminhada no caminho, nós passaremos por altos e baixos. Mas para seguir Jesus, nós devemos lembrar disso. A nossa visão deve ter um foco. E nunca perder isso de vista. O foco é em Cristo. E esse foco ele é fundamental para não perdermos o rumo da nossa vida. Esse terceiro personagem, assim como os outros, tem boa intenção. Porém, ele está com o coração dividido entre a vida que Cristo promete e a cultura que ele vive. No entanto, quem quiser seguir Jesus deve conservar os olhos fixos no Senhor. O Tiago apóstolo, meio irmão de Jesus, ele chama esse coração dividido, ele compara esse coração dividido a uma fé que é semelhante à onda do mar, que vai e vem. É por isso que a fé cristã não deve ser medida a partir das minhas emoções. Porque se eu medir a minha fé a partir das minhas emoções, vai ter momento que eu vou pensar que não tenho fé nenhuma. Porque vai ter momentos que as minhas emoções não estão boas. Eu vou estar triste, me decepcionar com alguma coisa, talvez até sofra uma perca. Então a nossa fé cristã, ela é muito mais do que emoções. Ela é fundamentada naquilo que Jesus é. Ele é Deus e Ele venceu a morte. Ele ressuscitou e está vivo. É nisso que se apoia a nossa crença, a nossa fé, para segui-lo. Conservar os olhos fixos no alvo. O escritor de Hebreus, em um momento de adversidade, vivido pela comunidade cristã naquele período, ele aconselhou seus leitores que, embora tivesse uma nuvem de testemunho, eles, porém, deveriam continuar olhando para Cristo. Eles poderiam, ele disse que eles tinham uma nuvem de testemunho, mas o alvo deveria ser o Senhor, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, versículos 1 e 2, que diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhos, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus.
devemos prosseguir com dedicação ao Rei dos Reis, ao reino de Deus, sem reservas e nem pesar. O se dedicar com pesar é ter o coração dividido, achar que a cultura do mundo tem algo de melhor para oferecer do que o Cristo. Para seguir o Senhor, nós não podemos ficar pesaroso com algumas coisas que perdemos do mundo, com alguns costumes que nós tínhamos no mundo e agora não praticamos mais. E agora deixamos para trás. Seguir, se dedicar e não ser pesaroso por isso. Ou seja, seguir o caminho com Cristo implica em fazer o uso desses fundamentos, tendo-os como meta e olhando sempre para o alvo, olhando sempre para Cristo Jesus. Meus queridos, eu já estou chegando no final. Para a gente entender isso que estamos querendo dizer, para a gente refletir, você está passando por adversidade? Olhe para Jesus. Está sofrendo tentação? Olhe para Jesus. Está desanimado? Olhe para Jesus. Está em dúvida a respeito do caminho? Olhe para Jesus. Você quer ser vitorioso, verdadeiramente vitorioso? Olhe para Jesus e não mascare uma falsa santidade, pensando de que Deus se impressiona com o meu ar compungido. E nem o inimigo se impressiona com isso. Eu quero ser vitorioso na vida cristã? Eu devo levar a sério o Evangelho do Senhor, pois Ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. E para concluirmos, para seguir Jesus não basta boa intenção ou se dizer voluntário. Nesse texto nós acabamos de ver 2 homens se voluntariando. Porém, um não estava disposto a negar a si mesmo e o outro não quis abandonar o passado. Não estava disposto a deixar o passado, morrendo para si mesmo. Também vimos que mesmo Jesus fazendo um convite pessoal, o outro ainda tinha outras prioridades, outras coisas que para ele eram prioritárias, e não quis tomar a sua cruz. Seguir Jesus, portanto, é preciso compromisso e disciplina. E o requisito apresentado por Cristo é: negue-se a si mesmo, morra para o mundo, morra para si mesmo e se mantenha olhando para Ele, olhando para Jesus. Se você olhar para o lado, para a vida do seu irmão, você naufraga. O alvo é Jesus. Olhe para Ele sempre. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai. Paizinho, nós te louvamos, nós te somos imensamente gratos pelo privilégio, Pai, pela alegria, pela renovação das nossas vidas. Nos alegramos, ó Pai, pois o Senhor é aquele que nos conhece e ainda assim nos buscou. O Senhor sabe da nossa imperfeição, mas ainda assim nos amou. O Senhor conhece todo o nosso ser. E nós somos gratos porque o Senhor nos mantém de pé. Nós somos gratos, ó Pai querido, porque a nossa salvação depende do Senhor, é o Senhor que nos sustenta. Muito obrigado, Pai, por nos conceder esse privilégio de te adorar com liberdade, de cantar louvores com alegria, com satisfação. E Paizinho querido, Paizinho amado,
o Senhor que sabe o que vai em nossas mentes, em nossos corações, nós clamamos ao Senhor nessa hora, que essa Tua palavra, que esses princípios do Teu reino, sejam plantados e gravados em nossa mente e coração, para que seja em qual for a adversidade que nos envolvermos, nós possamos seguir certo de que o Senhor é aquele que está em nós, é aquele que nos direciona e que nos faz vencedores. Abençoa o Teu povo nesse lugar, abençoa a Tua igreja hoje e sempre, e assim, meu Pai, que a gratidão possa brotar em nossos corações, e assim que nós